Fala Doc, beleza? Aqui é o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre trauma de tórax. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o pneumotórax hipertensivo, sobre o pneumotórax aberto e sobre o pneumotórax simples, certo? Doc, como sempre, vamos começar com uma questão aí, dá um pause e tenta responder e no final a gente discute ela juntos, certinho? Doc, sobre a epidemiologia do trauma de tórax, cerca de 25% dos óbitos relacionados ao trauma, eles ocorrem por conta de traumas de tórax. E, Doc, se você for pensar só, se for considerar só a Golden Hour, né, que é aquela primeira hora após o trauma, esse percentual pode ser ainda maior. Isso ocorre uma vez que muitas das lesões do trauma, elas acabam evoluindo gradativamente com acúmulo de líquido, acúmulo de ar na região pleural e o paciente acaba indo a óbito depois, certo? Doc, sobre o pneumotórax hipertensivo, então, ele ocorre basicamente quando o ar penetra na cavidade pleural de forma contínua e com um mecanismo valvular que o impede de sair. Então, basicamente, como o próprio nome diz, pneumotórax é a entrada de ar na região pleural, né? Bom, o que ocorre aqui é que você tem então uma entrada de ar contínua e esse ar ele não consegue sair, gerando então um grande acúmulo de ar no espaço pleural. E Doc, basicamente ele pode ocorrer por conta de ventilação positiva em paciente com lesões pleuropulmonares, então é comum o paciente estar internado na UTI, pode fazer pneumotórax hipertensivo. Em traumatismo torácico penetrante também, lesão por arma de fogo, lesão por arma branca. Trauma fechado também, com fratura de costela e consequente lesão pulmonar, pode fazer pneumotórax hipertensivo também, certo? Doc, sobre a fisiopatologia, basicamente então, a gente tem um acúmulo muito grande de ar na cavidade pleural e ele acaba se acumulando sob pressão porque ele não consegue sair. Isso basicamente gera um colapso do pulmão ipsilateral ao pneumotórax, porque você tem um acúmulo de ar ali ocupando o espaço onde deveria estar o pulmão, um desvio da traqueia e do mediastino, então você tem a traqueia e o mediastino se dirigindo contralateralmente, uma compressão do pulmão contralateral também, o que juntamente com o colapso pulmonar no local do pneumotórax e a compressão contralateral vai gerar um quadro de insuficiência respiratória. Aumento da pressão intratorácica também, o que acaba reduzindo então o retorno venoso e por consequência da redução do retorno venoso você vai ter uma turgência jugular e uma hipotensão ou choque. Então basicamente, vou desenhar a caixa torácica aqui para a gente entender. Basicamente a gente tem então aqui, vamos dizer que a gente tem um pneumotórax aqui à esquerda do paciente. A gente vai ter uma entrada de ar aqui muito importante. O pulmão que estava aqui, ele evidentemente ele vai acabar colapsando, porque tudo isso aqui vira ar. E o pulmão do outro lado ele vai acabar sendo comprimido para cá, porque a traqueia ela vai se deslocar para cá e todo o mediastino vai se deslocar nesse sentido aqui, porque a gente está tendo pressão, né, do ar entrando no lado esquerdo do paciente. Tudo isso reduz a pressão aqui dentro. Quando a gente tem a redução da pressão, todo o sangue que deveria estar vindo para cá ele acaba diminuindo. Então a gente vai ter tanto o sangue que vem lá do cérebro, né, da drenagem do cérebro, quanto o sangue que vem do restante do corpo acaba se acumulando nessas veias. A gente tem a turgência jugular aqui e a hipotensão decorrente da falta dessa circulação do sangue, certo? O paciente pode chocar por conta disso. Em relação ao quadro clínico, a gente vai ter um quadro de dispneia, né, assim como todos os pneumotórax, ausência ou diminuição do MV no tórax acometido, muito importante, hipertimpanismo, a percussão também, desvio contralateral da traqueia por conta da presença desse ar, né, turgência jugular também, porque o retorno venoso está prejudicado, e enfisema subcutâneo também, porque a gente pode ter infiltração desse ar no tecido subcutâneo. Lembrando sempre de cuidar, porque esse paciente pode chocar muito fácil. Doc, sobre o diagnóstico, e é muito importante que a gente saiba disso, é um diagnóstico clínico, tá? A gente não vai ficar pedindo raio-x antes de tratar esse paciente. Paciente que é vítima de trauma de tórax, né? Um trauma fechado, por exemplo. Estava dirigindo um carro, ele teve um impacto contra o volante do carro, o paciente evoluiu com dispneia súbita, você leva esse paciente aí para a sala de reanima, ou mesmo lá no local, você vê que esse paciente está dispneico, com base no seu exame físico, você já tem que indicar ou não a drenagem, né, a conduta diante de um pneumotórax, se hipertensivo ou não. A gente não vai levar esse paciente para uma sala de raio-x para ver se tem pneumotórax ou não, é um diagnóstico clínico, certo? Sobre o tratamento, imediatamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma toracocentese de alívio no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a média. Doc, há um tempo atrás, essa toracocentese de alívio era feita no segundo espaço intercostal. Isso mudou e a gente passou a fazer novamente no quinto espaço intercostal, que é justamente onde a gente vai fazer a toracostomia com drenagem torácica, que seria o tratamento definitivo do pneumotórax, certo? Então, basicamente, primeiro você põe uma agulha lá mesmo, de grosso calibre, para aliviar e o paciente conseguir descomprimir ali o pulmão, essa traqueia voltar para a região central e ele voltar a respirar direitinho. E depois a gente vai botar um dreno ali para esse paciente ficar drenando aí todo o ar que tem aí dentro, certo?
Doc, sobre o pneumotórax aberto, basicamente, então, é quando você tem uma lesão na parede torácica, né, que estabelece uma comunicação entre a cavidade pleural e o ar atmosférico, com uma abertura de, no mínimo, 2/3 do diâmetro da traqueia, certo? Doc, se liga nesse valor que muitas vezes ele cai em prova. Bom, aqui diferente é que a gente não tem aquele mecanismo valvular, né, que não permite a saída do ar. Aqui a gente não tem esse mecanismo, então o ar ele realmente consegue entrar e sair. E quando o paciente inspira, esse mecanismo é muito importante, o ar ele pode entrar tanto por aqui, tanto pela abertura da pleura, né, quanto pela via aérea do paciente. E no caso, né, a ferida penetrante ela acaba não tendo resistência, então a tendência é que o ar ele entre por aqui mesmo. Então, como que é o quadro clínico? Basicamente, a gente vai ter um quadro semelhante, né, ao do pneumotórax hipertensivo, mas aqui com predomínio mais da dispneia, o paciente não vai ter aquele desvio contralateral, não vai ter todos aqueles achados de hipotensão, choque, que é típico do hipertensivo. A gente tem que abrir o olho porque esse pneumotórax pode evoluir com pneumotórax hipertensivo, mas nesse momento a gente vai encontrar mais um paciente dispneico, certo? O tratamento imediato aqui, então, é diferente do pneumotórax hipertensivo, que a gente precisa drenar aquele ar imediatamente. Aqui a gente vai fazer um curativo de 3 pontas, que é para gerar esse mecanismo valvular de saída do ar. Então, basicamente, o paciente vai inspirar, a gente vai botar como se fosse aqui um plástico, né, e fazer um curativo que permita a saída aqui com uma abertura de saída de ar aqui embaixo, certo? Então, basicamente, o paciente vai inspirar, o ar ele vai bater aqui e não vai conseguir entrar, então vai entrar pela via aérea do paciente. E na hora de sair, aqui como não tem resistência, realmente está aberto aqui embaixo, o ar vai acabar saindo. Então você consegue já um tratamento imediato para esse paciente. E o tratamento definitivo, assim como os outros pneumotórax, é o fechamento cirúrgico desse pneumotórax após fazer então a drenagem em selo d'água, né, toracostomia, certo? Doc, para finalizar, agora vamos falar um pouquinho sobre pneumotórax simples, basicamente um pneumotórax semelhante ao hipertensivo, só que no entanto a gente não vai ter o desvio mediastinal característico, né? Aqui o tratamento ele vai se dividir se for um pneumotórax simples pequeno ou se for um pneumotórax simples grande. No pneumotórax simples pequeno, né, com menos de 1/3 do volume pulmonar, a gente pode fazer um acompanhamento clínico desse paciente. Enquanto se a gente tiver um pneumotórax grande, a gente vai fazer a drenagem celular, que é o tratamento padrão para todo pneumotórax, certo? Doc, para finalizar, então, a resposta da nossa questão pediu o que a gente devia fazer imediatamente no paciente com pneumotórax hipertensivo. Sempre lembrar de fazer uma punção de alívio no 5º espaço intercostal, certo? Doc, lembrando que uma vez a gente fazia no 2º espaço intercostal, agora no 2º espaço intercostal acabou ficando mais restrito para a população pediátrica. Em adulto a gente já faz no 5º espaço, que é onde vai ser feita a drenagem posteriormente, certo? Doc, para finalizar alguns flashcards, quais os 2 principais achados de exame físico do pneumotórax hipertensivo à ausculta e percussão? Doc, lembrando que é um diagnóstico clínico, o que você vai enxergar lá na hora que você vê esse paciente com pneumotórax hipertensivo? Bom, ao exame de tórax, né, perguntava ali a questão da percussão e da ausculta, a gente espera um MV diminuído ou mesmo abolido no hemitórax acometido, e um hipertimpanismo, né, porque a gente tem acúmulo de ar, quando você for percutir o paciente, você vai ver que está hipertimpânico. E agora, Doc, para finalizar, dá um pause aí e tentar responder também. Qual que é o tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo? Doc, lembra que o tratamento imediato é a toracostomia no 5º espaço intercostal para drenar o ar, mas o tratamento definitivo vai ser a drenagem em selo d'água, certo? Doc, essas minhas referências, os slides foram inteiramente baseados no ATLS, na última edição de 2018. Muito obrigado e até uma próxima.